Olá pessoal, e aí, como é que estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. O meu nome é Andreia e hoje eu estou aqui para mais um vídeo do meu canal. Esse canal aqui que foi criado para impulsionar pessoas a cumprirem o seu chamado. E se você tem interesse sobre a área do evangelismo, vem para esse canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e vem fazer parte dessa família para que nós possamos juntos aprender cada dia mais sobre esse assunto que é de extrema importância. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o porquê você deve evangelizar. É isso mesmo, galera. Muitas pessoas não sabem o porquê, ou acham que não há necessidade, que esse atributo deve ser somente para os pastores e líderes da igreja, os obreiros, aqueles que estão em destaque. Não importa se você é um pastor ou não. Se você é um discípulo de Jesus, você pode e deve evangelizar. Então vamos ver? Vamos lá. Eu estou com um esboçozinho aqui, então não reparem, beleza? É só pra gente organizar aqui ao decorrer da mensagem. Vamos lá. Primeiro ponto. Por que, Andreia, eu devo evangelizar? Porque é um mandamento do Senhor. Vamos ler uma passagem do Senhor agora em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E também lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha só que palavra poderosa. O contexto dessa mensagem é que Jesus, ele já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e ele veio aqui à terra e visitou os seus discípulos. E depois que ele visitou os seus discípulos, antes dele subir aos céus novamente, ele deixou uma última ordem, um último mandamento. E esse mandamento foi que os seus discípulos fossem ao mundo todo e pregassem o evangelho do Senhor Jesus. E ensinasse as pessoas a seguirem os mandamentos que o Senhor deixou para eles. Então a gente pode perceber que nós devemos evangelizar pessoas, cumprir o ID, porque é um mandamento do Senhor. Amém? Então, mas quem são, Andreia, os discípulos de Jesus hoje em dia? Vamos lá. Vamos novamente ler a palavra do Senhor, só que agora em João 14. Vamos ler alguns versículos do livro de João 14. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. João 14. Primeiro vamos iniciar com o versículo 15 e 17. Então, João 14, 15 e 17 diz: E Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver e nem o conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Vamos ler agora o versículo 23 e 24. E diz assim: E Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedece a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama, não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando
não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora vamos ler o versículo 31. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Então aqui a gente tem a nossa resposta de quem são os discípulos de Jesus hoje em dia. Os discípulos de Jesus são todos aqueles que crê que Ele é o Filho de Deus, mas não só isso, que também o recebe como Senhor e Salvador. Mas não é só isso. Os discípulos de Jesus hoje em dia são todos aqueles que também obedecem os seus mandamentos. Por quê, gente? Porque a gente pode ver, a gente vai ver aqui que existem muitas pessoas que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que Ele é o Salvador do mundo, mas não pratica os seus mandamentos, não obedece aos seus mandamentos, não tem uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. É necessário que nós, além de crermos, confessarmos que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, que a gente obedeça aos seus mandamentos, porque dessa forma nós vamos conhecê-lo e amá-lo cada vez mais e amar cada vez mais os seus preceitos e a obedecer mais, entender mais o porquê de obedecer algumas coisas. Então é necessário que nós tenhamos intimidade com o Senhor para que nós possamos ser chamados de discípulos e cumprir o ID que Ele nos deixou. Amém? Então vamos continuar. Existe aqui mais uma pergunta que você pode estar se fazendo. Por que, Andréia? Por que eu preciso ser discípulo? Será que eu não posso ficar ali no meio da multidão? Será que eu não posso só ficar ali observando de longe? Eu preciso realmente ser discípulo? Será que realmente isso vai me fazer algum benefício? Possa ser que ainda esteja restando alguma dúvida aí no seu coração. E eu vou esclarecer isso aqui agora para você. Vamos agora para o livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 10 ao 13. Vamos ler? Vamos lá. Estamos aqui agora nos 4 evangelhos desse dia. Então vamos lá. Mateus é o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento. E vamos para o capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, versículo 10 a 13, diz assim: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. Então a gente pode ver aqui nesse contexto que aqui fala sobre a parábola do semeador. Jesus ele saiu de casa, ele foi ensinar as pessoas sobre a palavra do Senhor e falar com eles por meio de parábolas. E tinha uma grande multidão, a gente pode ver aqui nos primeiros versículos, que também estava em volta de Jesus. E grande era a multidão que ele teve que entrar dentro de um barco para poder ter uma visão mais ampla sobre todas aquelas pessoas que estavam em volta dele. Então ele começou a ensinar aquele povo por meio de parábola e os seus discípulos não entenderam. Então um deles chamou o mestre e perguntou: Senhor, por que o Senhor fala com este povo por meio de parábolas? E o próprio Jesus, gente, não é a Andréia que está dizendo, mas o próprio Jesus, ele revelou aqui no versículo 11. A vocês Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas a estes não. Então, galera, por que aqui? Por que eu preciso ser discípulo? Porque quando você tem intimidade com o Senhor, o próprio Deus revela os mistérios do reino dos céus,
coisas que quem está no meio da multidão não terá acesso. Então, essa é a grande diferença. Nós precisamos entender que a partir do momento em que nós nos separamos e nós nos esforçamos a buscar a presença do Senhor, buscar ter intimidade com o Senhor, nós desfrutamos de benefícios esses que dão vida, que nós nos enchemos. E o Senhor, como Ele falou aqui, quem tem, mais receberá. E dessa forma, quando nós nos enchemos, nós transbordamos em outras pessoas. Então é necessário que nós busquemos obedecer os mandamentos do Senhor para que possamos desfrutar dos mistérios do reino dos céus que o Senhor revela para nós. Amém? É isso aí. Vamos para mais. Tem mais aqui. Talvez você esteja discordando de mim e você diga, não tem necessidade eu ser um discípulo de Jesus para falar de Jesus para outras pessoas. Realmente não tem. Mas existe alguns pontos diferentes, de diferença aqui, de intimidade aqui. O que é que a intimidade traz pra gente? Eu vou te mostrar agora. João, capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos começar logo do 1, né? Aproveitar. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Então a gente vê aqui nesse contexto, essa passagem é da multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente vê aqui nessa passagem que existia uma grande multidão que seguia Jesus porque sabia que ele curava. Mas o que foi que Jesus fez aqui? Primeira coisa, ele subiu a um monte. Ele foi a um lugar separado e ficou ali com os seus discípulos. Então a gente vê que quando a gente se separa para Deus e quando a gente cria uma intimidade com Deus, nós nos posicionamos a um lugar diferente. E esse lugar nos dá autoridade para servir ao Senhor. Como, Andréia? A gente pode ver nessa própria passagem. A multidão, ela enxergava de longe, ela via o que estava acontecendo de longe. Mas foi o discípulo de Jesus que serviu a multidão. Então, da mesma forma, para que a gente sirva pessoas, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor, para que a gente possa estar se enchendo e transbordando em pessoas. Existe um ditado que diz que pote vazio não enche ninguém. Então, a gente precisa nos encher do Senhor, do Espírito Santo, das virtudes do Espírito Santo, começarmos a desfrutarmos disso, para que a gente possa estar exercendo ele para a edificação da igreja. Amém? Tá bom, Andréa. Você me convenceu, eu já vi que eu não posso mais ficar só na multidão, só observando. Eu tenho que me envolver no relacionamento com Deus. Mas me conte aí, porque a minha realidade não é essa hoje. Então me dê umas dicas aí, como eu me torno um discípulo de Jesus. Então vamos lá. Vamos agora para o livro de Lucas. Lucas capítulo 12. Vamos decorrer alguns versículos aí. Então vamos aqui. Lucas capítulo 2. Versículo 22 e 23. Cadê? Diz assim a palavra do Senhor. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. E o 24 também. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Vamos ler o versículo 41 e 42.
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Eu não posso falar para você sobre como ser um discípulo de Jesus sem antes te falar sobre propósito. Todo mundo tem um propósito. E para que a gente comece a exercer o nosso propósito, nós passamos por uma fase que se chama processo. Então, para falar de processo, eu quis hoje trazer o próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus é o Senhor, mas até os seus 30 anos de idade, Jesus passou pelo seu processo. Ele viveu como um homem normal, como uma criança normal, como um adolescente normal, vivendo os costumes da sua época e do seu povo. E eu anotei algumas coisas aqui, eu vou ler para você. Até os seus 30 anos de idade, viveu como um homem comum. Estamos falando de Jesus. Cresceu em meio dos seus meio-irmãos, em Nazaré. Aprendeu as tarefas normais e seguiu a profissão do seu pai humano José, que era carpinteiro. E aprendeu o Antigo Testamento com os seus pais e na escola. Então, Jesus fez maravilhas, milagres, prodígios quando iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Mas antes disso, ele passou por um processo como um homem normal, como um homem comum. Ele foi carpinteiro, ele teve profissão, ele estudou, ele brincou, ele foi uma criança, sabe? Então, às vezes, a gente quer cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, mas não tem paciência, sabedoria de esperar o processo, de passar, de desfrutar do processo. Então, não tenho como dizer para você que você vai se tornar um discípulo de Jesus se você não se disponibilizar a viver o processo que o Senhor tem para cada pessoa. O importante é que nós devemos nos disponibilizar a passar por essa fase, porque dessa forma nós vamos ter autoridade para cumprir aquilo que o Senhor colocar em nossos corações para fazer. Então, essa é a palavra de hoje para você. O porquê você deve evangelizar? Porque é uma chamada do Senhor. Porque é um propósito maior, é um privilégio fazer parte da grande comissão de Cristo, de levar a palavra de vida a outras pessoas. Mas nós precisamos entender que nós primeiro precisamos nos disponibilizar a passar por um processo de libertação, de cura emocional, de tantas coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente seja frustrado. Então nós precisamos estar abrindo nosso coração para o Senhor, para que Ele venha tratar, para que o Espírito Santo venha nos moldar conforme a tua vontade, conforme a vontade e o querer dEle. E aí, quando nós vamos conhecendo e desfrutando das coisas do Senhor, nós vamos cada vez mais amando Ele e tendo a disponibilidade de cada dia mais matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. E dessa forma nós vamos conseguir estar obedecendo aos seus mandamentos e nos tornando discípulos verdadeiros de Cristo, cheios para transbordar em outras pessoas. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Eu quero estar orando por você agora. Então, onde você estiver agora, eu não sei se você está podendo fechar o seu olho, mas abaixa a sua cabeça. Se você puder, feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Pai amado e querido, nos colocamos diante da Tua doce e gloriosa presença nesse momento. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e iniquidades, por palavras, atitudes, pensamentos, sentimentos, desejos pecaminosos.
Deus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo teu caminho, porque o teu caminho é o da eternidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a estar vivendo no Senhor em plenitude, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, nos esforçando, Pai. Nos ajude. Nos ajude, Pai, a estar cada vez mais negando a nossa carne e cumprindo aquilo que o Senhor já nos predestinou. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando no momento, mas eu te peço que o Senhor, Espírito Santo de Deus, visite essa pessoa agora e derrame do teu bálsamo sobre o coração dessa pessoa. Dê a ela paz de espírito, Senhor, força, sabedoria, Senhor, para fazer as coisas que o Senhor tem para a vida dela, que o Senhor deseja para a vida dela. Dá força, Senhor, para essa pessoa na caminhada. Eu não sei o que ela passa nos seus dias, o Senhor sabe, Deus. Mas eu sei que todos nós somos totalmente dependentes de Ti. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a viver o nosso chamado, o nosso propósito. Porque o propósito é maior que as nossas vidas, Senhor. Então fortalece o nosso espírito, cinge os nossos lombos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dessa pessoa força, coragem, atitude, ousadia do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Deus, que essa pessoa vai viver os seus sonhos e os seus planos sobre a vida dela. Que ela vai viver o que o Senhor planejou para ela, porque nós sabemos que os teus sonhos e os teus planos são melhores do que os nossos. Então nós nos entregamos a Ti agora. E nós declaramos, Pai, que Te amamos. É o que nós oramos nesse momento, Senhor Jesus. Em Teu nome mesmo, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Então é isso, meu amado, minha amada. Eu espero que o Senhor tenha falado com você nesse dia e que você seja cheia do Espírito Santo de Deus, aí onde você está. Amém? Então é isso. Curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, comente aí o que você achou desse vídeo e vamos cada vez mais fazer aquilo que o Senhor deixou pra gente de ordenança. Falar de Jesus para as pessoas. Amém? Um beijo. Fique com Deus, a paz. Que Deus a abençoe. E o abençoe também. Tchau.